Marcos 6, 45 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Amém. Pai querido, te agradecemos, porque a tua palavra sempre é nova aos nossos corações. A tua palavra sempre traz lições preciosas à nossa vida. E assim, ó Pai, que a tua igreja aqui presente possa sair edificada. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria estar sentado, irmãos. Queridos, nesses momentos que ainda temos, há uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero, baseado nesse versículo, falar sobre ventos contrários. Na nossa jornada por este mundo, muitas vezes nós somos apanhados por surpresas de fortes vendavais, ventos que sopram contrário, isso vindo de todos os lados. Muitas vezes, quando termina uma tempestade de vento, parece que já está se formando outra. Quando você tenta se recuperar muitas vezes de um vendaval, parece que se forma um furacão. Quando passa o furacão, parece que surge um tornado. E você é jogado muitas vezes de um lado para outro. E você fica preocupado e dizendo, parece que Deus esqueceu de mim. Onde está Jesus? Deus, onde tu estás? Quem sabe essa tem sido a situação que você está vivenciando nesse momento. Os discípulos estavam enfrentando, a Bíblia diz, ventos contrários. Meus queridos, os discípulos, eles tinham um objetivo de passar para o outro lado. E esse objetivo de passar para o outro lado não foi uma questão própria deles. A Bíblia diz que Jesus os compeliu, Jesus o ordenou para que eles fossem para passar para o outro lado. Mas inesperadamente, quando eles estavam obedecendo a ordem do mestre, eles foram surpreendidos por uma forte tempestade, por ventos contrários que estava impedindo eles de chegar ao outro lado. Eram ventos impiedosos que sopravam de maneira arrasadora. Aqueles discípulos eram treinados, a maior parte deles no mar. A maior parte deles eram pescadores. Mas agora a fúria do vento era tão terrível que eles pensavam que iriam morrer. E eles gritavam de medo e pensavam que ali seria o fim deles. Os discípulos, eles estavam passando por uma hora amarga. O desespero tomou conta da vida deles. Eles procuravam remar contra aquele vendaval, mas parece que não tinha solução. Tudo estava indo a pior. E eles, irmãos,
estavam obedecendo a ordem do mestre. Eu quero dizer com isso que mesmo você obedecendo a ordem do mestre, mesmo você servindo a Jesus com toda a tua alma e teu coração, você não está imunizado de passar por provas, de passar por ventos contrários. Se você for numa igreja, e essa igreja dizer que você está passando por luta, por ventos contrários, porque você está desviado, ou porque, se você está passando por enfermidade, é porque você não é crente, ou porque, irmãos, cai fora dessa igreja. Cai fora dessa igreja. Eles estão mentindo, porque grandes homens de Deus passaram por provas. Grandes homens de Deus passaram por ventos contrários, passaram por enfermidade. É claro que nós cremos em milagres e na intervenção de Deus, mas você não pode pregar o evangelho que não existe dor, que não existe sofrimento. O evangelho prospera sim, o evangelho transforma e muda o coração das pessoas, e muda até também o lado material das pessoas, mas isso não quer dizer que você não vai passar por provas. E os discípulos obedecendo o mestre, o vento veio sobre eles. Os discípulos estavam pasmados, eram horas amargas, desespero tomou conta. O vento soprava nas águas e levantava fortes ondas que jogavam o barco de um lado para o outro, e humanamente parecia que não teria saída para aqueles discípulos. O mar era conhecido, era o mesmo mar que eles andavam sempre, mas parece que agora aquele mar estava irreconhecível. Era o mar da Galileia, tão natural para aqueles homens, mas agora mostrava algo aterrador para ele, assustador para aqueles homens. O barco era açoitado e eles, por mais que estavam se esforçando, eles não conseguiam controlar a embarcação, e agora estava se esvaindo a esperança daqueles bravos combatentes, aqueles discípulos. Eu quero dizer a você, meu irmão, embora eu tenha uma notícia que o vento contrário vem para todos, mas eu tenho uma notícia que Jesus também acalma a tempestade. Os vendavais podem surgir de maneira inesperada contra a tua vida, contra teus objetivos, contra teus alvos, contra as metas e propósitos que você tem na vida. Você tem metas, você tem alvos, você tem um propósito, e quem sabe você começou esse ano com um propósito e grandes metas, mas os ventos já começaram a soprar, e já tiraram os teus alvos, tuas metas, dos objetivos, e você parece que já está vendo que a rota está diferente. Esses vendavais podem estar fora do seu controle, mas eu quero lhe dizer nessa noite que pode estar fora do teu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus é soberano e Deus não perde o controle das coisas. Aquela embarcação estava fora do controle dos discípulos, mas não estava fora do controle do mestre, e o mestre veio para socorrer aqueles discípulos na hora certa. Você muitas vezes não pode, ou você não compreende a razão do porquê desses ventos contrários. Você muitas vezes não entende o porquê essa luta, o porquê essa prova, mas fique ciente, Deus vai vir socorrer, porque aquele que clama, Ele vem ao encontro. Irmãos, a nossa vida por essa jornada é uma vida que nós estamos sujeitos às grandes tempestades da vida. Muitas vezes,
as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas são aquelas que agitam a nossa vida e levantam furiosos vendavais em nosso coração. Muitas vezes, os maiores vendavais é aqueles que estão dentro da tua alma, que estão nas tuas emoções, que estão dentro do teu coração. Os tufões mais violentos são aqueles que deixam os sentimentos de uma pessoa em turbulência. Mas o Senhor vem para acalmar essas tempestades. Os furacões mais arrasadores são aqueles que levam o crente a desistir dos sonhos, dos objetivos e até desistir da sua fé. Mas aqueles discípulos, embora os vendavais eram terríveis, eles continuavam a remar, eles não desistiram. E por quê? Você quer desistir da tua fé? E por que tem hora que você diz, não dá mais, Senhor? E por que tem hora que você até já pensou em parar na tua caminhada de fé, na tua jornada cristã? Irmãos, quantos que diariamente estão enfrentando tempestades e ventos contrários, tempestades essas que querem demover você do propósito de servir a Deus de todo o coração, mas você não pode parar de remar, porque o Senhor vai chegar. Meus queridos, não desista, a tua vitória está mais perto do que você imagina. Na jornada da vida surge sim, perguntas difíceis de serem respondidas, problemas que muitas vezes abafam a nossa voz e parece que ninguém nos ouve, mas eu quero dizer, o Mestre está te vendo. Jesus não estava indiferente ao drama daqueles discípulos. O versículo 48 diz, vendo-os em dificuldade a remar. Jesus mandou eles ir, foi ao monte orar, e lá quando Jesus estava orando, a Bíblia diz, e vendo-os a remar com dificuldade, vendo-o. Jesus não estava indiferente ao problema que eles estavam enfrentando, Jesus estava vendo. O mesmo Jesus que estava vendo os discípulos em dificuldades a remar, porque o vento era contrário, é o Jesus que está te vendo. Ele não está indiferente às tuas lutas, às tuas crises, os teus problemas. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele não só ficou olhando, mas ele foi caminhando para socorrer aqueles discípulos. Ele não só está vendo, mas ele está junto de você. Ele está olhando. O problema é que muitas vezes você não consegue discernir que Jesus está junto com você. Muitas vezes você não consegue discernir que Jesus está ao teu lado. Os discípulos, em primeira instância, eles não conseguiram discernir que era Jesus. Eles estavam tão apavorados, que quando eles viram um vulto no meio da escuridão, vento contrário, eles pensaram que era um fantasma. Que coisa terrível. Jesus ali, e eles achando que era um fantasma. Jesus está aí com você, e você está vendo o quê? Está vendo nada. Você não está vendo que Jesus está com a mão estendida, dizendo, tu és meu, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas. Jesus está vendo, a Bíblia diz, e vendo, Jesus está te vendo, Ele não está indiferente ao que está acontecendo na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Jesus não estava indiferente à aflição dos discípulos, mas Ele estava a orar
e foi ao socorro daqueles homens. Quando você pensa que o Senhor Jesus está longe, na verdade, Ele está mais perto do que você imagina. Ele está trabalhando por você. Quando você pensa que Ele desistiu de você, irmãos, Ele está preparando algo melhor para você. Quando Ana pensava que tudo estava perdido, e nem ousava orar alto, só lá no templo ela só balbuciava seus lábios, mas Deus já estava trabalhando por ela. E dali, o tempo certo, o desejo do seu coração de ter um filho foi concretizado. Quando José pensava que não tinha mais jeito, até os seus colegas de prisão esqueceram dele, parecia que não tinha mais jeito, mas Deus estava trabalhando para que ele saísse da prisão e já fosse governador do Egito. Jesus está trabalhando, irmãos. Calma o teu coração. No meio das lutas e provas, eu sei que é difícil, mas calma o teu coração. 3 homens foram jogados na fornalha, parecia que o intento do rei iria dar certo, parecia que Deus havia esquecido aqueles homens, mas Deus não tirou a fornalha de fogo daqueles homens, Ele foi lá dentro com aqueles homens. Nem sempre Deus vai curar, nem sempre Deus vai calmar a tempestade de imediato, mas Ele vai contigo lá. Deus poderia livrar Daniel da cova dos leões, mas Deus não tirou os leões de Daniel. Deus foi lá com Daniel, fechando a boca dos leões. Esse é o Deus que você serve, irmãos. É o Deus que você serve. Deus não dorme. Deus não cochila, irmãos. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, mas Ele trabalha para aqueles que o esperam, que confiam nele. As tempestades nunca vão ficar fora do controle de Deus. Pode ficar fora do nosso controle, mas Deus tem tudo no seu controle. Se você estiver comprometido com Cristo, se você estiver comprometido com o reino de Cristo aqui na terra, nunca o teu barco, nunca a tua vida vai ficar à deriva. Não, no meio da tempestade, no meio da escuridão terrível, Jesus sabia onde estava aquele barco. Jesus sabia o desespero do coração daqueles discípulos. E as primeiras palavras de Jesus não foi ao vento, não foi ao mar. Não, irmãos. Antes de Jesus calmar a tempestade, antes dele calmar aquele vento e as ondas, Jesus queria acalmar a tempestade que estava no coração daqueles homens. Ele devia chegar e dizer: vento, acalma. Não, primeira coisa, ele entrou no barco e diz: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus queria acalmar o coração daqueles homens que estavam atribulados. Primeira coisa que Jesus quer fazer é calmar o teu coração. É as angústias que estão por dentro, é as aflições que estão por dentro, é as amarguras ou as frustrações e decepções da vida que endureceram o teu coração, ou quem sabe fizeram você desacreditar um pouco do poder de Deus. E ele chega, primeira coisa, não calmando a tempestade que está em tua volta, mas a tempestade que está dentro do teu coração. E ele disse para os discípulos:
tenham bom ânimo. Sou eu. Jesus chegou identificando, porque eles achavam que era um fantasma. Jesus chega para você e diz: tenha bom ânimo. Sou eu. Eu quem? Jesus, o autor da vida, aquele que controla o vento, as tempestades. É Ele. Você, irmãos, está servindo a Jesus. A Jesus. Eu sei que quando bate uma crise, quando chega uma enfermidade, quando o vento é contrário, nós, humanos, a nossa tendência é o desespero, é o porquê, é o choro, é a lágrima. É muitas vezes dizer: Senhor, a minha fé é pequena. Mas Jesus está vendo. Jesus viu. E Jesus chegou acalmando aqueles homens. Irmãos, a presença de Jesus conosco é a nossa segurança no meio de qualquer tempestade. Porque havia uma tempestade dentro daqueles discípulos. E a presença de Jesus veio para acalmar todas as tempestades. Jesus veio em socorro daqueles discípulos. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz no versículo 50: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Irmãos, mesmo que o vento não cessasse, aquele barco não iria afundar. E eu tenho para mim, mesmo que o barco afundasse, ninguém iria perecer, porque eles estavam atravessando aquele barco em obediência ao mestre. Aquela tempestade foi uma tempestade do inimigo. Foi uma tempestade infernal, querendo balançar com a fé dos discípulos, porque eles estavam obedecendo a Jesus. Eles podiam estar questionando, mas Jesus os mandou atravessar e nós obedecemos. E quem sabe o diabo queria colocar na mente deles: vocês obedeceram Jesus, agora vocês vão todos perecer, vocês vão todos morrer. Irmãos, não tem ninguém que venha obedecer a Jesus que vai perecer. É impossível. É impossível. Se você está em obediência à palavra de Deus, você perecer. Jesus chega para socorrer. Se você está em conformidade com essa palavra, você não vai perecer, você vai ser vitorioso. Jesus é especialista em transformar ventos contrários em bonança, tempestade em calmaria. O impossível é impossível, o insuportável é insuportável, para que você possa realmente ter a vitória. Agora, você só não pode desistir de continuar obedecendo, de você continuar remando. A vida cristã, irmãos, é marcada por milagres de Deus, em meio a dificuldades da vida. No mundo tereis aflição, mas há milagre acontecendo todo dia. Deus sempre reserva grande surpresa para o seu povo, para aquele que obedece. Então, irmãos, navegar é preciso, é necessário navegar, apesar dos ventos contrários, apesar das ondas furiosas que se levantam, apesar da tempestade, você precisa navegar.
Mas fique tranquilo, se você está em obediência à palavra do Senhor, Jesus está te vendo e Ele não te deixa só. Uma coisa é certa, nós não podemos navegar sem Jesus, pois é a presença de Jesus que nos garante que vamos chegar ao outro lado da jornada, ao porto seguro. Quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou, e Jesus está aí, Ele está aí no teu barco, irmãos. Mas pastor, o vento não acalmou, eu tenho Jesus, mas o vento não acalmou. Mas fique tranquilo, você não vai sucumbir, porque Jesus está contigo. Aqueles discípulos estavam com Jesus, e quem está com Jesus não vai afundar, não vai afundar. Jesus é a solução. Coloque-se em pé nesse momento. Eu não sei qual o vento contrário que está soprando sobre a tua vida. Não sei se é um vento contrário na tua saúde. O vento está soprando. Quem sabe nos teus negócios as ondas se levantaram, estão jogando você de um lado para o outro e você não sabe o que fazer. Quem sabe até no teu casamento, o vento está soprando o contrário. E você diz, meu Deus, por que isso? O que está acontecendo? Quem sabe é na tua família, é problema com os filhos. Quem sabe é onde você trabalha, vento contrário assoprando. Mas levante a cabeça, irmão, Jesus está te vendo. Essa é a nossa grande esperança, é a nossa segurança, é que Jesus está vendo. Jesus está vendo. Não só vendo, irmãos, como eu creio que a maioria aqui, Jesus já entrou no barco. Jesus está no barco. Mas pastor, mas o vento está soprando. Irmãos, em outra feita, Jesus também estava no barco e veio uma grande tempestade. Não quer dizer que se Jesus está na tua vida, você vai estar imunizado de tempestade. Não, as tempestades vêm a todos. A única diferença é que você não vai afundar. É que você não vai afundar. É que você não vai afundar. Porque Jesus está no barco. O problema é se Jesus não está no barco. Mesmo com tempestade, mas no barco não tem como afundar se Jesus está dentro dele. Eu quero fazer duas orações. A primeira, você, Jesus já entrou no teu barco, na tua vida? Você já convidou Jesus para entrar no barco que é a tua vida? Você já deu o teu coração a Cristo? Onde tem uma pessoa que quer dizer, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero que Jesus entre no meu barco, na minha vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. Você que está do lado de alguém, pergunte se ele já é crente. Se não é, convida, traga essa pessoa à frente. Aleluia. É a hora de você trabalhar. Pergunte se essa pessoa já é crente. Se é, amém, aleluia. Mas se não for, eu te convido a vir a Jesus. Jesus está dizendo para você, filho meu, dai-me o teu coração. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Oh, aleluia. Jesus está te convidando. Jesus está te chamando.
Aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar da tua bênção. Abra teu coração para Jesus. Aleluia. Aqui está vindo pessoas a Cristo. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Não saia daqui sem deixar Jesus entrar no barco da tua vida. Não saia daqui sem essa segurança de ter Jesus na tua vida. Eu quero orar por você, irmão. Mas antes, quem sabe você está desanimado da fé. Você fragilizou-se na fé. Você deu uma parada na fé. Mas Jesus quer entrar na tua vida novamente. Oh, aleluia. Eu quero orar por você, irmão, que o vento está soprando furiosamente no barco da tua vida. Você está sendo jogado de um lado para o outro. Quem sabe nos teus negócios financeiros. Quem sabe na tua saúde. Vem à frente, eu quero orar por você. Quem sabe no teu casamento. Quem sabe na tua família. Quem sabe num assunto muito pessoal, muito particular teu. O vento está soprando, contrário. E tem hora que você desespera e diz: Senhor, até quando? E quem sabe você até já entrou um pensamento de você parar. Eu não vou mais à igreja. Ou quem sabe até você tem o pensamento: eu não vou mais ofertar, não vou mais dizimar, não vou mais na igreja, não vou mais cooperar, não vou mais cantar no coral, não vou mais tocar na orquestra. O vento está soprando. Mas eu quero dizer nessa noite: Jesus está te vendo. Levante a cabeça, porque Ele está te vendo. Você pode ser esquecido pelo pastor, mas por Jesus não. Jesus está te vendo. E Ele vem ao teu socorro. Se Ele veio ao socorro dos discípulos, Ele vem ao teu socorro também. Oh, aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai santo, aqui estão estas vidas, algumas rendendo-se a Ti, algumas estão Te aceitando. Entra nesses corações, entra nessas vidas. Outras pessoas estão aqui, Senhor, porque as tempestades estão soprando furiosamente. É nos negócios, é nas finanças, é na saúde. Deus, são tempos de ventos contrários que estão soprando ferozmente, mas eu suplico a intervenção de Tua parte. Assim como Tu vieste em socorro dos discípulos, porque Tu viu a aflição daqueles homens, eu creio que Tu estás vendo a aflição, a angústia de Teus filhos. Ó Cristo, socorro bem presente. Entra nesse barco, Senhor. Acalma a tempestade do coração, as aflições, as angústias do coração, as emoções que estão desequilibradas, as frustrações que perturbam essas vidas.
Deus, Tu és o socorro bem presente. 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 Abençoa essas vidas com vitórias físicas da saúde, com vitórias materiais nos negócios. Abre portas de emprego para aquele que está desempregado. Deus, Tu és o socorro nesse tempo de crise e de ventos contrários. Interfira, ó Deus, intervenha com o Teu braço forte. É o que eu suplico em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a Tua vitória. Receba a Tua vitória. Receba a Tua vitória. Amém.